Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação. Atrasou um pouquinho, estava dando problemas técnicos aí no StreamYard, mas enfim, conseguimos entrar ao vivo. Eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga, professor Rodrigo de Nebir e o diretor Diego Londeiro, da escola Walt Disney. É o nosso convidado de hoje. Nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre a visão do gestor, né? Então esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Vamos começar aqui pelas apresentações, então, né? Vou passar para o Filipão aí, depois para o Rodrigo e depois para o nosso convidado. Mais uma vez aí que o StreamYard tenta nos deixar na mão, né? Parada chata. Mas pelo menos a gente conseguiu entrar ao vivo hoje, né? Teve uma quarta que a gente teve que gravar offline para depois postar, né? Mas sim. Então, felicidades em receber o colega Diego aí, que também então é diretor de escola, né? Passa por gestão escolar aí, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso e fazer uma troca de experiências, então aí que sempre é bastante útil dentro do magistério, né? A gente saber sobre outras experiências para poder aplicar na nossa prática cotidiana. Então seja bem-vindo aí, uma boa tarde para a gente. Obrigado. Então tá, Rodrigão. Bom, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com mais esse bate-papo, né? Mesmo que o StreamYard esteja cheio de manias e todo dengoso, nós estamos aqui para proporcionar a você que está nos vendo, que está nos ouvindo, uma ideia de como é gerir uma escola. Eu acho que esse bate-papo vai ser bem esclarecedor para todos nós. Eu dou as boas-vindas também ao Diego, agradecer pela presença dele aqui. Viegas, Felipe, brigadão de novo. Vamos lá, mais um bate-papo aí que certamente vai instruir muitas pessoas e também para que elas tenham uma ideia de como é que funciona a responsabilidade, todos os desafios de se gerir uma escola. Diego? Olá. Prazer participar pelo convite que vocês me proporcionaram. É um desafio muito grande mesmo. É uma situação que requer horas e horas de prática, mas a gente vai tentar sustentar nosso desafio, nossas metas nesse período de conversa aqui, que é bem interessante. Sou diretor da Escola Estadual de Ensino Fundamental Walt Disney de Viamão. Né? Estou há mais ou menos há 6 anos no cargo. Entrei primeiro como interino, depois como eleito e agora por indicação, porque não houve candidatos na minha escola, estou continuando o meu trabalho por mais um mandato. Tu entrou como interino, tu era vice, é isso? E assumiu o cargo depois? Não, na verdade eu trabalhava na época como merendeiro, né? Com minha profissão de entrada na escola, e a diretora da época precisava se aposentar, ela precisava voltar para a sala de aula. Só que nenhum dos vices poderiam assumir as 40 horas da escola. Então, houve uma indicação na época para terminar o mandato dela de 4 meses. E na lista acabou caindo em mim, perguntaram, tu deseja assumir? É um desafio novo, eu aceitei. Já trabalhava meio período como agente financeiro da escola, então já tinha uma noção mais ou menos da parte administrativa, como é que era. Mas já atuava há muito tempo dentro da escola, então a gente tem uma noção um pouco de tudo, né? Sim. Eu vou colocar aqui o tópico eu estava compartilhando de novo, porque no fim eu compartilhei com outro link do StreamYard, né, o Felipe, e aí acabou nos boicotando e tive que recompartilhar tudo de novo, mas vamos nos ajustando aí. O tópico 2 aí, né, é a trajetória na escola, que é o tópico do Felipe. O interessante da gente saber e perguntar para o colega, assim, né? Porque acredito que dentro da rede estadual são poucos os casos de diretores que eram funcionários antes, né? Inclusive, a gente já entrevistou aqui a Nilce, que é da Escola Nova Sociedade de Santa Rita, que também era o mesmo caso, ela era funcionária, depois virou diretora, assim, né? E aí eu queria saber, então, do Diego, né? Se ele acha que teve alguma diferenciação, se a aceitação dele, tanto na época da campanha, quanto depois que ele assumiu, assim, por ser funcionário, foi a mesma que de professor, né? E aproveitando também o porquê que não teve candidato na última gestão, se eram poucos nomeados, ou se ninguém queria assumir a responsabilidade, ou se de repente a aceitação do Diego foi tão boa que todo mundo, né, quis abdicar para ele poder assumir mais uma gestão.
Vamos dizer que não houve uma eleição, não houve a minha primeira entrada como direção na verdade, foi uma surpresa para muita gente, né? Porque eu, merendeiro há 13 anos na escola, que fazia 20 horas de auxiliar financeiro, ajudava a direção da escola, e foi um desafio, porque aí a diretora lá em agosto de 2016 precisava encaminhar a aposentadoria e não era vantagem para ela sair como diretora, né? E os vices, na época nós tínhamos 3 turnos na escola, nenhum tinha tempo para assumir as 40 horas, então a escola ia ficar acéfala. E aí foi feita a reunião, como é feita para a eleição, a coordenadoria vai na escola e puxa a lista de antiguidade, pode assumir, não pode, pode assumir, não pode. Lá pelas tantas caiu no meu nome, como elegível, né? E eu topei o desafio. Muitos me viram com receio. Poxa vida, um merendeiro de escola com pouco tempo de auxiliar financeiro, será que ele é preparado? Será que deu certo? Fazia pouco tempo que eu havia me formado em pedagogia, né? E esse foi um desafio que eu topei. Eu encaro esse desafio, vamos lá. E comecei. Foi difícil no começo, não tanto a aceitação quanto aos professores, nem mesmo quanto aos alunos da escola. Eu tive mais resistência dentro dos meus pares, dos meus colegas funcionários, do que com os professores e com os alunos, né? Isso foi uma coisa engraçada, porque em vez de eu servir como um exemplo para poder evoluir, para poder correr atrás dos sonhos e se melhorar a sua condição tanto de formação, de conhecimento, de cultura, talvez viram isso como uma afronte. Porque ele tinha outros professores, talvez pessoas mais bem qualificadas, mas não sei te dizer. No final do ano, aí houve a eleição para diretoras, o pessoal estava gostando do meu trabalho, pedindo para mim me eleger, fui a única chapa, não tive concorrência, né? Então eu acabei sendo eleito diretor no final de 2016 para um mandato na qual eu já me senti mais confiável, porque eu estava eleito, fui escolhido para dirigir a escola, né? Por mais que com uma chapa só, mas poderiam ter negado a comunidade ter nova eleição, mas fui eleito. Começamos implementando algumas coisas diferentes, assim como algumas mudanças que foram um pouco impactantes, tanto na comunidade escolar, como a criação do livro de normas da escola, né, aprovado pelo conselho escolar, né, uma coisa muito importante, assim como também algumas coisas que a gente começou a mudar na parte administrativa. Pequenas mudanças, como, por exemplo, assim, como eu tenho facilidade de informática, eu informatizei a escola antes mesmo de existir um programa, né? Nós já tínhamos uma tabela que ficava no computador dos professores, na qual eu calculava as notas, as faltas, tudo, então já passava para a secretaria muito mais fácil. Cada professor tinha o seu arquivo, que depois nós copiávamos. Ainda não tínhamos acesso direto ao Drive, como nós temos hoje, que poderia ter um arquivo no Drive completamente mais fácil. Mas foram táticas que a gente foi colocando. E assim, desafio, a aceitação, eu acredito que não se deu problema depois dessa segunda mandato. Acho que o pessoal entendeu qual era meu conceito, qual era a minha habilidade, foi bem tranquilo. O que eu posso te dizer também, assim, uma coisa que foi interessante que eu gostaria de falar, como o colega falou, da questão de ser poucos funcionários e poucos, assim, que no meu caso, merendeiros mesmo, porque às vezes a gente é um secretário, vê uma secretária, uma monitora, uma coisa que tem uma formação maior. Mas eu até levo muito por ponto que eu não tive condições, assim, de prestar uma faculdade paga, aquela coisa toda. Eu fiz o Enem, lá em 2009, né? Consegui em 2010 uma bolsa integral pelo ProUni, então foi toda uma batalha para conseguir no final de 2013, início de 2014, estar formado, para até rapidamente em 2016 eu acabar assumindo a direção da escola. Em 2015, desculpa, foi em 2015 todo esse processo, né, acabar assumindo a direção da escola. Então foi uma coisa muito meteórica ali na minha vida, né? Naquela parte que foi uma ascensão, assim, muito boa, porque eu mostrei que sem tu precisar investir, gastar fortunas, tu pode sim, pela nossa rede pública de hoje em dia, conseguir uma formação, conseguir estar onde eu estou. Então eu uso muito, por exemplo, até para meus alunos, para eles mostrar que dá para fazer. Sim, até eu acho que o Felipe já tinha comentado outra vez, né, Felipe? Pode ser, o funcionário de escola pode ser diretor, né, ou diretora, mas ele tem que ter curso superior, é isso, né? A condição, né? E tem que ser correlato em área de educação, né? Ou licenciatura ou pedagogia. E concursado, né? Isso. Bom, vamos passar então para o
terceiro tópico aí, que é os desafios, até o Diego já adiantou um pouquinho, né? Até só para comentar que a Suziane, que é da coordenadoria aí da região da escola do Walt Disney, né? Tá nos acompanhando aí, né? Inclusive ela estava aquele dia que nós fizemos a visita, que até eu vou comentar depois na questão sobre as escolas criativas. Mas eu vou passar então para o Rodrigão aí fazer o questionamento dele sobre os desafios, né? Que é ser um diretor, né? Na escola Walt Disney. Bom, Diego, nós como gestores, nós temos assim a experiência de identificar uma série de desafios que fazem parte do processo de todas as responsabilidades presentes no conceito de administrar uma escola, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente precisa, além de ser gestor, tem que ser um pouquinho de cada coisa, tem que ser meio multitarefas, né? Tem que ser porteiro, tem que ser merendeiro, tem que ser psicólogo, né? Uma série de coisas que a gente precisa, até também ligadas a essa questão da falta de profissionais que você já comentou, né? Que muitas vezes acontece. Então, eu gostaria que você identificasse, assim, para nós os principais desafios que você enfrentou e enfrenta como gestor da Escola Walt Disney. Olha, são vários, mas eu não vou me deter à forma governamental, nem verbas, porque acho que isso é assunto velho na vida da gente, acho que a gente não deve focar nisso. Eu penso muito na questão da estrutura da escola, como é que a gente funciona. A escola é como tu falaste, de vez em quando nós precisamos ser o porteiro, precisamos ser o merendeiro, precisamos ser o professor, precisamos ser o orientador, o psicólogo do aluno, o psicólogo do pai do aluno, da mãe, da tia, da avó, mediador de conflitos, que a gente tem, às vezes, famílias que estão brigando na justiça e nós somos o ponto de comum acordo, porque às vezes tem pais e mães que a gente tem que estar defendendo lados e lados, né? São situações bem difíceis. Não é uma coisa simples, gerir pessoas nunca é fácil, porque tu está trabalhando com pessoas diferentes. Lá na minha escola são 260 alunos, são 31 professores e funcionários, então cada um tem uma vivência, cada um tem uma rotina, cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem um jeito de conviver. Mas o que eu tento fazer, assim, o principal, é sempre manter meu grupo unido, meu grupo bem. Porque eu acho que um grupo bem afinado, quando tu propõe uma atividade, quando tu propõe uma ideia, ou quando tu ouve a ideia dos colegas e proporciona que aquilo aconteça, é o melhor fato. Não é tu investir, tu dar melhor material, tu dar a melhor lanche, aquela coisa toda. Não é isso que faz tu gerir um grupo. É tu saber ouvir. Muitas vezes, eu digo assim, nós temos colegas nossos que eles não querem resolver a situação, eles querem reclamar. Eles querem botar para fora, como a gente fala. Eu não quero resolver, eu quero reclamar. Eu quero falar, eu quero expor minha situação. Sem dizer assim, é um problema. Não, eu quero dizer o que está acontecendo. E muitas vezes eu digo assim, a gente ouve. O fato de tu ouvir o teu colega, o fato de tu proporcionar com que ele te dê um espaço para que tu consiga, tu abre, com que ele confie em ti, ele proponha, ele aceite tuas ideias, ele propõe, ele tem a coragem de propor. E eu gosto muito da questão assim, de quando delegar uma função ou delegar um poder a alguém, ou até mesmo uma tarefa, não interferir. Eu acho que é muito importante na escola dar autonomia. No final, tu vai dar a tua opinião se aquilo está certo, se aquilo poderia ter sido diferente, se era aquele objetivo que nós queríamos chegar, mas nunca interferir. Eu acho que isso também é uma posição muito boa de gestor, saber que quando tu delega alguma coisa, é porque tu já espera que aquela pessoa pode te dar aquilo ali. Um bom gestor não vai delegar uma obra para quem não sabe construir, não vai delegar um atendimento para quem não sabe atender, ou dar uma aula de matemática para o professor de ciências. A ciência até consegue, a gente usa muito esse subterfúgio dentro da escola, mas, por exemplo, se um professor de geografia dar uma aula de matemática no momento, não, tu vai adaptar a escola. Olha, me ajuda aqui, me ajuda ali. Outra coisa que eu digo muito da questão de gerir pessoas, a questão do desafio de tu lidar com o público, lidar numa escola, é tentar focar no que a pessoa tem de bom. Porque a gente vê que tem muitos gestores que às vezes, não, eu sei que ele não é bom naquilo ali, então eu vou botar ele fazer aquilo até aprender. Às vezes a pessoa se frustra, às vezes a pessoa não consegue desenvolver aquele processo e acaba
se retraindo, e isso é uma coisa que eu gosto de ver. Bom, no que tu é bom? Eu sou bom em fazer uma atividade como nós temos lá, nós temos professores que são ótimos. Eu sou bom em organizar uma festa, então todas as festas você organiza. Eu sou bom em fazer cartazes informativos, ótimo. Não vou te dar para organizar, vai fazer os cartazes. Isso é uma coisa muito inteligente dentro da estrutura da escola, mas o principal desafio, eu ainda acho que é a comunidade escolar. Entender a tua ideia, entender que a escola não é simplesmente um depósito do meu filho, não, eu vou largar lá, eu só pego no final e acabou, não quero me envolver. Isso é uma coisa que eu acho muito, muito desafiador. Lá na escola, a gente é uma escola de fundamental, não teria essa estrutura, mas eu faço oficina de robótica, faço oficinas de várias outras coisas dentro da escola, para manter o aluno dentro da escola. Eu acho que quando o aluno gosta de ir para a escola é melhor do que quando o aluno simplesmente vai porque eu tenho que ir. E a gente tenta sempre proporcionar atividades diferentes, tanto que a gente foi participar da escola criativa, porque a gente tem muita coisa diferenciada na escola, a gente faz muitos trabalhos manuais, muito trabalho de conquista, a reforma das salas de aula foi boa parte feita pelos próprios alunos, agora a gente está se organizando para reformar os corredores e outras partes da escola. Então, interagir, eu tento fazer com que minha comunidade fique dentro da escola e participe, mas ainda acho que o maior desafio da gestão pública numa escola é que a comunidade entenda teu conceito, entenda que nós temos que sim, que às vezes tomar posições que não é a nossa vontade, mas é o que nós temos como determinação de fazer. Né? É complicado, eu digo que é complicado, mas eu acho que ainda que vale a pena, porque quando lá no final do teu processo tu vê que aquele aluno que lá no começo tu apostou e que ele chegou e concluiu o objetivo, e quando ele sai da escola ele diz, nossa, que saudade que eu tenho do Walt Disney, eu acho que é o auge, acho que venceu. Né? E nós vemos muito disso lá na escola. Bom, o item 4 aqui, eu coloquei habilidades. A semana passada nós entrevistamos o professor Pardal, né? Não sei se tu chegou a acompanhar, né? E hoje nós estamos entrevistando aí o diretor, né, Pardal, né? Porque eu estive lá na escola, depois nós vamos falar sobre as escolas criativas, e tu mostrou várias das tuas soluções, né, que tu arrumou lá para a escola, as tuas invenções, né, coisas que tu mesmo inventou, né, inclusive jogos para os alunos e tal, né, assim, então, o que tu te considera um professor Pardal, né, tu acha que essas tuas habilidades te ajudam bastante, né, nessa tua participação na escola como gestor escolar, né, e assim, além disso, eu queria te perguntar também, assim, quais as principais invenções que tu já fez lá na escola, lá, que o pessoal gostou, que deu para utilizar nas aulas, né? Eu me considero sim, porque desde pequeno eu desmonto algo para formar outra coisa, né? Isso é a habilidade que eu desenvolvi com o tempo, né? Eu me formei técnico em eletrotécnica no Parobé, porque adorava eletricidade, então tem que ter uma noção de eletricidade. Quando eu trabalhei numa época na antiga telefônica celular, que agora virou Vivo, aquela coisa toda, lá dentro a gente fez vários cursos de informações técnicas, como cabeamento estruturado, telefonia, cabeamento de dados, configuração de computadores, aquela coisa. Então, assim, eu tenho um grande conhecimento técnico e hábil, né, vamos dizer assim. E eu não consigo ver algo estragado que eu não tente arrumar. Né? Isso é uma coisa interessante lá na escola, porque muitas vezes aconteceu assim, quebrou o portão, tudo bem. O que precisa fazer? Precisa mandar soldar porque quebrou tal coisa. Tá. Vamos fazer um orçamento. Deu R$2.000 para consertar o portão. Tudo bem. Quanto a gente gasta se eu comprar o soldador, se eu comprar o metal e se eu mesmo fizer? E ainda uma vantagem que fica esse bem para a escola, já tem para construir de novo. Uhum. Esse é o pensamento principal que eu tenho lá na escola. Então, eu mais vou atrás para resolver o problema entre nós mesmos do que correr atrás. Então, eu consigo ter soluções mais rápidas. Porque tu comprar um soldador com 3 orçamentos básicos em qualquer ferragem, tu faz. Ferro é a mesma coisa. Às vezes, nós temos na nossa comunidade pequenas empresas da serralheria que ela não tem todos os documentos. Então, isso obriga grandes serralherias a participar, por exemplo, desse processo na qual se torna muito custoso.
Então, esse eu acho que é o principal foco que eu posso dizer que é a questão da invenção da escola, que modificou a rotina da nossa escola. A questão de, antes de nós chamarmos alguém para fazer, nós podemos nós mesmos fazer isso, né? Eu consigo fazer, eu tenho algum profissional na minha escola que consegue fazer. Isso eu acho o principal ponto. Ô Diego, só desculpa te interromper, mas assim, essa questão aí de fazer as coisas na escola, né? A gente ouve muitos comentários, às vezes até de colegas, mas eu não sou pago para isso, né? Por que eu vou fazer? Uma vez eu tinha um laboratório de matemática que eu ajudei a construir com a outra diretora e não tinha funcionário suficiente para limpar todas as salas, né? Então eu me comprometi, final das minhas aulas, para mim poder utilizar o laboratório de matemática, eu limpava a sala, né, ao final da aula, né, e eu ouvi críticas, né, sobre isso. Não, mas eu bem capaz que eu vou ficar fazendo isso, não é o meu trabalho, eu não ganho para isso, né, também já li comentários, né, de assim, é por isso que a coisa tá assim, porque a gente tem pessoas que acabam fazendo muito mais do que ganha e tal, né. Tu ouve esse tipo de crítica? Se tu escuta isso te incomoda de alguma forma? Ouço sim. Ouço principalmente de colegas. Isso é uma coisa bem interessante que normalmente nossos pares da escola que falam isso, não tanta comunidade. Mas ouço sim. Só que eu paro e penso no seguinte. Tá, não está funcionando. O que é melhor? Nós esperarmos, atrasarmos, aquela coisa toda? Uma vez eu conversei com um professor que me questionou isso. Disse, mas é mais fácil. A visão de gestão, a questão administrativa. Eu disse, vamos pensar só foco administrativo. O que é a vantagem? Eu parar a rotina da escola até consertar o problema, até resolver isso, ou resolver de uma forma mais ágil, que a escola não para, e a gente possa, dentro do nosso meio mesmo, ainda... vou comprar um soldador em vez de mandar fazer um portão, mas eu fico com o soldador para a escola. Eu estou investindo na escola. Tu não recebe para isso. Olha, eu acho que eu penso o seguinte, eu ganhei, vamos dizer assim, do nosso... Vamos usar a palavra governo, mas eu não gosto de usar isso. Ganhei do governo a chance de poder fazer minha faculdade de graça, poder ter uma profissão, ter uma faculdade na qual me possibilitou uma área de atuação melhor. Eu me sinto em dívida com a comunidade. Eu preciso retribuir isso. Eu não acho que se eu tirar 10, 20 minutos do meu dia para ir consertar alguma coisa, que eu vou estar fazendo alguma coisa fora da minha função. Eu sou um agente público. Eu sou um agente que está em prol do público. E esse eu acho que é o maior problema de hoje em dia de alguns pares nossos, alguns colegas nossos. Eles não entendem que nós estamos primeiramente para atender o público. E depois pensar no nosso... mas assim é melhor para mim. Eu vejo professores que preferem lá na minha escola assim, eu não quero cumprir a atividade da escola, mas eu me comprometo a estar com tudo em dia. Tranquilo. Desde que tu me prove que tá tudo em dia, não vou fazer. Assim como aqueles que preferem só fazer na escola. Né? Então, isso também nós temos que ter esse ponto. Então, a questão, eu acho muito a questão do professor Pardal, assim, retomando até nesse ponto, nós temos que ser sempre, o tempo inteiro, tanto com as pessoas, com a criatividade, com a manutenção, com o ensino, com a forma de tu lidar com o aluno, nós temos que sempre estar inventando e nos reinventando. Né? Isso é uma coisa interessante que eu vejo lá na escola, esses dias deu um problema, acho que foi na rede de câmera, se não me engano, que simplesmente tem um gato que mora lá na escola, lá, a gente já tentou expurgar o gato, mas agora o gato tem mais gatinhos, então tá mais difícil, né? Acabaram roendo e ele provocou um problema na câmera na frente, aí na hora que nós precisamos de uma ação, não funcionava, aquela coisa toda, porque foi boicotado, porque deu uma briga. Foi para não ver o roubo dele ali, tá certo? Ele tava roubando a coisa, então vamos cortar as câmeras aí. O mais engraçado de tudo foi que eu estava sendo criticado depois de, por que tu não arrumou antes? Eu disse, mas eu cheguei na escola agora, eu só podia arrumar agora. Não, mas tu devia ter identificado esse final de semana, ter visto pelas câmeras. Aí essa mesma pessoa que me criticou uns anos atrás de fazer o a mais, como eu digo, né? E assim, tudo bem, mas tu há 2 anos atrás tu me criticou porque eu estava arrumando uma coisa que deveria ter sido o governo ter feito, mas eu que fiz para resolver a situação. Por que agora tu queria que eu saía lá da minha escola, lá da minha casa,
para vir fazer um concerto, porque deu um problema aqui às 8, antes pouco das 8 da manhã, que acabou te gerando um problema, e aí tinha que ter feito, entendeu? Na verdade, queria imagem para ver, porque acabou dando uma confusão na frente, amassou o carro, aquela coisa toda, e a gente não tinha imagem para comprovar. Então, ali foi o momento que eu já pensei, poxa vida, né? A gente, mesmo fazendo, sendo criticado por fazer, e aí quando dá um problema que tu vai fazer, tu é criticado de novo. É estranho, mas... Infelizmente é assim, né? Mas eu digo assim, eu tô sempre me reinventando, tô sempre tentando fazer alguma coisa diferente, como tu falaste ali, a gente produz jogos, eu fiz aquela botoeira do passo-repassa que tu bate de um lado, acende a luzinha, trava o outro, para eles poderem fazer jogos de pergunta e resposta. Estou desenvolvendo com o meu grupo de robótica agora aquele caminho que é um arame que tu vai passando que tu não pode tocar no gosto para treinar habilidade manual, paciência, coordenação. Nós estamos fazendo junto com o grupo de robótica. Então, são coisinhas assim pequenas. A gente teve classes velhas antigamente que a gente pregou o tapete em cima, fez os joguinhos de futebol na mesa, assim, nas mesas velhas, para eles poderem jogar no recreio, sabe? Uhum. Então, a gente sempre faz alguma coisa diferente. Agora, essa semana atrás, eu ganhei uma pracinha que era de uma escola que fechou lá de Glorinha, já consegui transportar ela, já estou montando lá na escola, então vou ter mais um atrativo ainda de uma coisa que foi, muitas escolas, eu não vou buscar uma pracinha, é muito custoso, tem que desmanchar no lugar, transportar, montar de volta na escola, mas aí me ofereceram, a coordenadora me ofereceu, tu quer? Eu quero, eu vou buscar, eu dou um jeito, já achei quem fizesse, já fui atrás, e isso é uma coisa muito legal, sabe? A gente tem que estar sempre se reinventando, sempre pensando. Dos motivos, eu lembro quando surgiu a escola criativa, foi lá no pedagógico da coordenadora, que a gente precisa de mostrar uma escola, quem será que a gente poderia recomendar que tentasse participar do programa, mandasse o vídeo, que seria comprometido em participar. São poucas as escolas que elas sabem que se elas mandarem algum pedido, vai vir. Eu lembro que na época, o desafio foi, crie um vídeo de mais ou menos 2 minutos, de mais ou menos 1 minuto expondo a escola e as principais funções. Beleza. Eu fiquei mais ou menos umas 8 horas para fazer esse vídeo, mas para fazer um videozinho legal. Sim. Entregamos, fomos contemplados em participar do programa. Não vamos dar spoiler, faz parte dos próximos itens aí, as escolas criativas. Mas eu lembro do dia que eu fui visitar a escola, pelas escolas criativas até, né, que tu mostrou várias das suas invenções e que tu comentou isso, que tu não, tu aproveitava tudo, né, que te ofereciam, inclusive de outras escolas, né, computadores que tu poderia arrumar e fazer alguma outra coisa com esse material, né, então tu tá reaproveitando, né, coisas que às vezes diretores de outra escola não têm interesse, não querem, e tu aproveita na tua. Eu sei que o Felipe também faz muito isso, né, na escola dele, né. Mas enfim, não sei se o Felipe quer comentar sobre essa parte. Não, só vendo o Diego falar ali, né, me identifiquei totalmente, assim, porque tudo que acontece de bom na escola acaba sendo nosso mérito, né, e qualquer erro que venha a ser cometido, alguma coisa que estrague, automaticamente é nossa culpa, né, Diego? Geralmente é dessa forma que funciona, né? Então eu me identifico totalmente com essa situação, assim, do que estava colocando, né? Eu só fico pensando toda vez que eu faço alguma coisa na escola que teoricamente não seria minha função. Por exemplo, aqui eu formatar os computadores, eu que formato todos os computadores da escola e tudo, exatamente para não ter que pagar, que uma formatação é cara, né? Mas aí eu fico me perguntando como é que é nas escolas que o diretor ou alguém da equipe diretiva ou mesmo o professor não faz isso, né? E é exatamente aí que a educação não funciona, né? Quando não tem alguém dentro da escola, né? Que acaba fazendo mais do que a sua função mesmo, assim, né? E é aí que a gente acaba tendo exemplos onde não funciona exatamente porque não tem um profissional lá que possa fazer isso, né? Ou às vezes um profissional, acho que é o caso do Sandro, inclusive, que tenta fazer em determinado momento a equipe diretiva vai lá e diz que não pode mais, por N questões, assim, né? E acaba matando boas ideias, né? Eu sempre coloco aqui nas nossas discussões que a primeira função principal do diretor é não atrapalhar as boas ideias, né? Quando tem alguma boa ideia, deixá-las acontecerem. Não matar uma boa ideia por medo, né? Então, um professor traz uma ideia, um aluno traz uma ideia e o diretor não deixa acontecer por medo de que vá dar problema, né? É o que a gente mais escuta dentro das escolas aí, né?
Não, e até o Diego comentou ali a questão de, tem professores que, não, eu vou cumprir toda a minha parte ali de professor, né, entregar tudo em dia, e é isso aí, né. Bom, ele já tá te ajudando, não atrapalhando, né, também, né, porque tem aquele que ainda não ajuda e atrapalha também, né, mas esse caso aí, não, ele tá cumprindo, fazendo a parte dele, e não tá te atrapalhando, já é uma grande coisa também, né. É verdade. Sabe, até usando o exemplo do professor ali, a questão da simples formatação da escola. A gente vê como a gente ter também, saber consultar profissionais, também é interessante. Um dia eu conversando com o rapaz que faz a locação das máquinas Xerox lá da minha escola, eu comentei com eles, cara, tu não vende computador, ou tu não faz, porque eu tô precisando fazer uns upgrades nas minhas máquinas, aqui elas já estão lentas, aquela coisa toda. Ele, tá, mas o que tá acontecendo? Elas estão lentas, já estão passando desse ponto. Posso olhar tuas máquinas? Ele disse, pode, eu te passo a configuração delas, tudo. Ele disse, não, mas tuas máquinas são boas. Por que de repente, em vez de tu comprar um kit de upgrade, tu só não tenta trocar o HD para o SSD? Eu disse, será que fica bom? Eu vou te dar 2, tu testa, se ficar bom, tu me paga e a gente resolve. Dito e feito, troquei todos os computadores administrativos, ficaram super bons, rápidos de novo, com um pequeno investimento, sabe? Ouvir pessoas diferentes também como é interessante nisso, né? Saber que, assim, ó, ele me deu uma dica que eu economizei, na verdade, uns 4 mil reais gastando... Tu sabe que funciona mesmo. Eu, na época, foi até o mestre dos magos que fazia live comigo, que me comentou, troquei o meu HD para um SSD e meu computador ficou voando. E aí eu fiz o meu também, e realmente melhora um monte, né? Então eu aconselho qualquer pessoa que queira dar uma boa melhorada no seu computador, começa pelo HD, né? Trocando o HD, que é bem mais barato do que comprar uma placa-mãe, né? E já dá uma boa melhorada, né? Mas vamos aproveitar que o Felipe já estava, né, com a palavra, e é justamente o tópico dele, né? O diretor Diego, né? Essa relação do diretor Diego e as outras escolas, né? A pergunta para o Diego é principalmente, a gente vai falar depois ali sobre as escolas criativas e tudo, né? Mas geralmente quando a escola tem boas ideias e até inovações, né? Que faz as coisas por ter uma organização, né? E no caso a escola tem a sorte de que tu consegue fazer algumas coisas sozinho ou orientar que outras pessoas façam, assim, né? E isso acaba se tornando referência para outras escolas, né? Durante a pandemia mesmo também eu passei pela experiência agora de ajudar muito outras escolas, né? Seja com Classroom, até como fazer vídeos, fazer lives, né? Também essa questão de RH, a gente teve agora novos diretores que assumiram, então toda semana tem algum diretor que vem me pedir alguma coisa, assim, né? E pelo que o Sandro colocou, contigo acontece o mesmo, né? Sim. Mas acredito que seja uma realidade um pouco diferente por ser de uma escola de fundamental, né? Então deve ser, inclusive, a rede criativa de aprendizagem, que a gente vai falar, de escolas criativas, é com foco no fundamental, né? E daí o que a gente queria saber é isso, como é a tua relação com outras escolas, se muitos outros diretores te procuram para pegar boas ideias, aí como é que tem sido, se durante a pandemia isso aumentou bastante para ti também, como aconteceu comigo. Com certeza. Eu tenho várias escolas, várias direções, várias pessoas que sempre me perguntam coisas que às vezes elas têm dúvida. Eu lembro do caso, eu não quero citar escolas, é claro, né, para a gente não expor, mas eu tenho N casos de dúvidas financeiras que eles ligam para a CREA explica de um jeito, mas não entende, talvez eu por ter uma linguagem um pouco mais coloquial, fale de uma forma, não, faz assim, 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 que é assim, tá certo? Tá, beleza, deu certo. Fatos também, assim, já vi supervisores dentro de formações, depois me chamar, disse, tu entendeu aquela formação? Entendi, é assim, assim, assim. Mas por que eu não entendi na hora, sabe? Algumas coisinhas assim, eu tenho muito essa interação. Eu acho que nós, escolas, não temos que competir entre uma e outra. Nós somos uma rede. Eu fico muito preocupado quando acontecem essas situações lá na escola. Chega um pai lá, a escola me pediu o histórico da escola de vocês. Tudo bem, é uma escola do Estado? Sim, é uma escola do Estado. Eu paro e penso, vou deixar de fazer uma matrícula, porque ele não tem um histórico de papel assinado por um diretor ou um secretário, sendo que o sistema do Estado mostra toda a vida escolar dele. Não é uma bobagem tu solicitar, dá um atestado de transferência, tu libera no sistema, pronto, tá ok, a outra escola tem acesso. Para que um documento físico? Né?
Isso são algumas coisas que ainda me fazem, às vezes, ter alguns probleminhas com algumas escolas. Eu acho que não precisa tu gerar dificuldade para a tua comunidade. Quanto à questão de outras escolas, eu tenho uma relação boa. Não sou diretor de cobrar, não pode convocar, não pode isso, não pode aquilo. Sou muito tranquilo, sou muito parceiro, libero o professor, mas também quando eu quero, espero contrapartida. Já tive que devolver fono com explicação dizendo que já tinha liberado o professor para várias convocações e não tinha sido retribuído por nenhuma. Mas liberei o profissional igual, entendeu? Então, assim, eu acho que nós temos que ter mais parceria. Eu acho que as escolas têm que deixar de competir uma com a outra, ou de pegar as boas iniciativas. Por que será que as minhas normas não podem, como eu sei que já tem outras escolas que estão usando? Não me importo, leva, use. Efetive isso nas escolas, vai funcionar, que bom. Várias outras ideias. A oficina de robótica, que é uma coisa que atrai os alunos. A gente está trabalhando no Scrap, agora com o Scrap Day. Cara, eles estão encantados. Né? Nós temos que compartilhar essas coisas, mostrar que dá. Diego, tu comentou das normas, né, até para o pessoal entender, né? Eu até compartilhei, tu me deu uma amostra para cada um lá no dia da visita, e eu tirei uma foto e postei. Até teve gente que não entendeu e ficou me perguntando se era do Estado, aquelas normas. Não, aquelas normas, né, era da escola, foi criado, né, pela equipe da escola do Diego, do Walt Disney, normas de conduta, né, dos alunos, né, convivência, condutas e convivência. Então, é uma ideia que, né, qualquer outra escola pode fazer também, né, uma iniciativa, né, qualquer outra escola pode fazer. Então, achei bem legal. Mas eu até coloquei esse tópico aí, foi mais pelo que tu comentou no dia, que tu contou que muitas escolas te ligavam, né, para pedir ajuda, né, com outras questões, assim como acontece com o Felipe também. Até, não sei se tu sabe, o Felipe é diretor da escola André Leão Puente, né? Fala, Felipe. As normas que o Diego criou ali para o Disney, é interessante que é um livrinho, né? Foi feito em formato de livrinho, assim, para o aluno receber e tudo. É uma coisa interessante, porque assim, a gente quando faz a matrícula do aluno, o responsável já está ali, a gente já tem uma política de que na ficha do aluno já tem a consta atrás. Autorização de uso de imagem, porque nós temos o nosso Facebook ativo, então a gente expõe os trabalhos, automaticamente já assina, recebe um livro de normas e assina que está ciente que nós temos livro de normas. Ali consta o horário de entrada, horário de saída, questões material básico do aluno, né? Porque é obrigação do pai dar um lápis, uma borracha, um lápis de cor, uma canetinha, uma coisa básica, né? Que a gente vê que nossas crianças não têm. E eles às vezes vêm questionar, mas por que eu tenho que dar antes? Mas se é o material básico do aluno, nós vamos ter para dar, para emprestar, para fazer alguma coisa, mas é o material básico do aluno. A questão de saber que não pode, ou as consequências, saber que se tu quebrar um patrimônio da escola, tu vai ressarcir a escola. É um patrimônio público que tem que reparar. Isso está no livro de normas. Nós não temos nada abusivo que não seja de convívio. Nada. Eu lembro uma vez que uma mãe que tinha assinatura que ciência do livro de normas, tinha conhecimento, começou todo dia a chegar com o aluno atrasado, e eu comecei, a primeira vez eu deixei, a segunda eu chamei ela, a terceira eu fui obrigado a dizer para o aluno, não, tu não vai entrar se tua mãe não vier aqui. Ah, mas por quê? Bom, resumindo, o que a mãe fazia? Ela abria a porta do carro, botava o aluno para fora e ele entrava a escola dentro. Já achava aquilo ali ruim para o aluno, né? A gente observa a situação, já não gosta. Quando ela veio, vamos dizer assim, um pouco nervosa, falar sobre o assunto, eu comentei que, tá, mas a senhora tem o livro de normas? Tem. A senhora leu, a senhora assinou? Sim, tem. Ah, mas eu acho que é um absurdo, a escola tem que ter tolerância. Eu disse, tudo bem, senhora. Quando a senhora for embarcar num avião, um voo marcado para as 9 horas, na qual o check-in fecha 10 para as 9, se a senhora chegar 1 minuto depois, a senhora embarca. A escola tem que ensinar isso também. Quando tu vai numa peça teatral na qual tocou o terceiro sinal, ninguém mais entra. Nem o presidente da República vai entrar na peça. Acabou. Encerra-se a porta e vamos começar o espetáculo. A vida da gente tem regras e normas. E a escola, desde o começo, tem que mostrar isso para o aluno. Tudo tem consequência. Nós temos que ter horário, nós temos que ter postura, nós temos que ter compromisso. Eu acho que isso é o principal que um aluno, uma escola, ela tem que ensinar.
Não só, a gente brinca muito, isso deveria vir de casa. Só que a escola, hoje em dia, é uma casa do aluno. A escola tem que ensinar isso. Nós temos que mostrar que tudo tem horário, tudo tem limite, tudo tem situações. Quem tem primeiro ano e abriu um primeiro ano este ano, está vendo o problema que está sendo os alunos ficaram 2 anos parados em casa com os pais. Por quê? É mais cômodo para o meu filho eu deixar ele fazer o que ele quiser e não me estressar. Chega na escola agora, ele tem horário para o lanche, ele tem as atividades, ele tem o professor que ele tem que respeitar, dividir material com os coleguinhas, e não são turmas pequenas de primeiro ano, são 25, 30. Então a gente pode dizer que hoje em dia está mais conflituoso uma turma de primeiro ano de ensino fundamental do que uma turma de primeiro ano de ensino médio. Então, eu vejo isso lá na escola, a gente está tendo esse desafio de agora de tentar resgatar. Eu brinco muito lá na escola, brinco não, vamos dizer assim que eu uso como lema deste ano, acolher. Este ano, este aluno que ficou muito tempo isolado, muito tempo fora, precisa ser acolhido e inserido novamente no sistema escolar. Sim. Isso é uma tarefa que a gente está correndo atrás e batalhando lá, porque é o momento. Eu acho que se ele voltar a conviver em escola, voltar à rotina escolar, voltar a saber que ele tem que ter aquele compromisso de ir à aula, se organizar, voltar com os compromissos escolares, ter horário, ter regra, isso é o que falta hoje em dia. Hein, Diego, tu comentou exatamente o que o Felipe já tinha comentado, né, Felipe, esses dias, isso que a escola do Felipe é ensino médio, né, os problemas que estão acontecendo, né, com os alunos agora com essa volta do retorno presencial, né. E a gente está vendo isso no Brasil inteiro, na verdade, né? A gente sentia sempre, todos os anos, quando começavam, né, isso até 2019, que digamos que as turmas que eram mais rebeldes, que estavam menos acostumados com regras, eram as de primeiro ano do médio, porque eles vinham de um sistema de fundamental, né, e eram mais infantis, e daí até eles pegarem aquele regramento do ensino médio, assim, que acaba sendo mais rigoroso, que não pode fazer as coisas, né. Aí, esse ano, quando os alunos vieram, parece que todas as turmas são de primeiro ano, tanto os primeiros, quanto os segundos, quanto os terceiros, assim, né? Eles são menos adultos, são mais infantis do que eram antes, né? Não estão dentro das regras da escola, né? Que a gente também tem as regras ali, né? Então, todas as escolas, né, que eu tenho conversado, isso tem acontecido, né? Que os alunos estão muito mais rebeldes e muito mais mal acostumados a não terem regras, assim, ou não seguirem as regras da escola, né? E eles vieram da escola como se fosse uma festa. Tô reencontrando todo mundo, né? Mais naquele sentido de se divertir do que vir realmente para fazer o que é o objetivo da escola, que é o ensino-aprendizagem, né? Como se fosse um clube, né? É verdade. Até na quarta-feira, essa última quarta, que nós tivemos live no canal do professor Viegas, né? Nós recebemos a professora Luciane Manfro, né? É assim o sobrenome dela, né? Que ela é professora e também policial civil, né? E ela estava comentando justamente isso sobre as condutas, né? Que a gente tem uma ideia errada de que o aluno não pode sofrer punição nenhuma por ser menor de idade, né? Ela explicou para a gente que, estando bem fundamentado, né, pode haver punições, sim, né? Casos, por exemplo, que tem na escola de roubo ou de alguma arma que seja em posse do aluno, a brigada pode revistar, sim, esses alunos, que a gente tem essa ideia de que não pode, né? E ela diz para não, pode sim, né? Dependendo da situação, pode sim. Então, assim, eles têm obrigações também, né? Que nem tem os professores, né? Os pais, os alunos também têm as suas obrigações, né? Então, foi bem legal. Eu convido até quem não assistiu a assistir, tá lá o vídeo, né? Dessa entrevista que nós fizemos com a professora e policial também, né? Sabe que uma coisa, eu vou dar 2 exemplos que aconteceram na minha escola há pouco tempo atrás. Nós tivemos 2 casos que até foram parar na mídia e eu acabei achando que não deveria ter ido. Primeiro foi o vídeo de uma suposta briga dentro do nosso pátio, que realmente aconteceu, mas foi
questão de segundos e nós intervimos, separamos. Como houve lesão de menor contra já quase 18, uma aluna já maior, assim, perto, beirando 18, a gente chamou a brigada, foi feito o registro, foi feito toda a condição, né? E houve um site que publicou as imagens mesmo que distorcida, e eu disse, olha, eu entrei em contato com o site dizendo que eu acredito que não seria de bom tom, porque é uma escola de ensino fundamental, tu está expondo menores mesmo que desfocado, né? E foi tirado do vídeo do ar, aquela coisa toda, porque acho que entenderam que é uma questão de exposição, não é necessário. E outro caso também, que a gente até acabou tendo pequena posse de droga dentro da escola, que eu também fui muito cirúrgico de não expor o aluno, mas sim, chamar a polícia, chamar a brigada, fazer o registro, né? Porque eu acho importante, acho que a gente não tem que ter medo disso, porque... E também é uma forma pedagógica de mostrar que a escola sim está agindo. Eu brinco muito com a guarda escolar de Viamão, que eles estão sempre bem-vindos lá para tomar café a hora que eles quiserem. Se quiserem entrar, tomar café, passar ali com a gente, porque eu acho importante A como presença. resolver os problemas depois que a gente tem a visita mais rotineira da patrulha escolar. Isso é uma coisa bem interessante. Vamos para o tópico, então, do Rodrigo, né, que são os alunos especiais. Né? Isso. Antes, Vegas, se tu me permite, bem rapidinho, eu gostaria de retomar essa ideia que foi colocada agora há pouco pelo Diego, sobre o fato de muitas vezes as críticas virem de quem não participa. Isso é muito... Parece que é bem comum, assim. A gente costuma escutar... Sensacionalismo, né? Isso, a gente costuma escutar as críticas de quem não faz muita questão de participar, tal, mas geralmente são as primeiras pessoas a daí acusar, fazer, né, cobrar, assim, muitas vezes, sendo que elas mesmas não participam. Eu achei bem interessante isso, né? Acho que tanto eu quanto o Felipe e o próprio Vegas, a gente identifica muitas situações, assim, semelhantes, né? Mas, Diego, eu gostaria de fazer uma pergunta agora em relação aos alunos com deficiência. Eu gostaria de saber se a Escola Walt Disney possui muitos alunos nessa condição. Gostaria de saber quais são os tipos de ações que a escola costuma desenvolver para atender esses alunos, né? E também quero saber se, nós queremos saber se a escola possui uma sala e profissionais disponíveis para o atendimento educacional especializado. Alunos especiais todos temos, né? Muitas vezes podem não ser laudados, mas sabemos que nós temos vários alunos que precisam ser de um tratamento especial, não adianta. A gente brinca muito lá na escola que acho que toda escola deveria ter um psicopedagogo dentro da escola, deveria ter um psicopedagogo, um enfermeiro e um psicólogo mesmo, né, para o pai. Acho que nós tínhamos que ter uma salinha para esses 3 profissionais. A questão da questão dos alunos especiais. Nós sempre tivemos a cultura de ter. Nós nunca nos privamos de trabalhar porque, não, a escola não tem. Nossa escola é acessível, então tu consegue entrar com uma cadeira de rodas em todo o pátio, o primeiro pavimento da escola, vamos dizer assim, então tu consegue adaptar. Nós temos alunos com dificuldade de fala, nós temos alunos com síndrome de Down, nós temos alunos com vários outros problemas de cognitivos, de déficit de atenção. Déficit de atenção até não é considerado, mas a gente tem retardo, né? Tem outro termo agora que eu não lembro mais como é que é, déficit intelectual. Né? Nós temos com déficit intelectual, nós temos alunos que não têm nenhum laudo, mas a gente precisa trabalhar separado. Não, separado a palavra não é essa. Nós temos que trabalhar diferenciado. Né? Porque assim, como é bom quando tu vê que esses alunos eles conseguem desenvolver a mesma temática de trabalho que os seus colegas. Né? Nós não estamos incluindo um aluno quando a gente simplesmente dá uma folhinha. Não, pinta aqui essa folhinha. Tá, mas essa folhinha é relacionada ao quê? Ao tema que tu está trabalhando? Né? Como a gente brinca muito lá na escola. Agora, o professor de história está dando sobre... Eu vou dar um exemplo qualquer. Sobre os romanos, a época da Roma Antiga. Tu pode fazer uma atividade adaptada com o teu aluno para ele se sentir inserido. Trabalhando aquele tema. Né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Não vamos pintar a pílula, nem dourar a pílula, que a gente sabe que não é assim. A gente tem muito profissional que não consegue trabalhar inclusão ainda. Né? Isso sempre foi um problema de todas as escolas, a minha não é exceção, então eu não posso
dizer que não faz parte do desafio. Isso também é um desafio da escola, acolher esse tipo de aluno e também incentivar ele. Nós temos aluno na escola que, se não for nós correr atrás do pai para esse aluno ter o atendimento, ele não tem. E ainda muitas vezes os pais ficam bravos com a gente que a gente está interferindo na decisão. Mas não, gente, seria uma missão da escola se nós não fizéssemos isso. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, né? A questão do tipo de ações que a escola faz, eu posso te dizer assim, ó, nós, muita luta, conseguimos um profissional para uma sala especializada que a gente montou, né? Nem era sala de recursos ainda, mas a gente ganhou um profissional na nossa região para atender nossos alunos. Houve um infortúnio que uma escola da minha região fechou e ele veio todas as horas para a minha escola. Então, eu já tinha uma solicitação antiga de abertura de sala de atendimento de necessidades especiais, né, do atendimento especializado, a sala de recursos, ter o profissional que atua ali. E hoje, graças a Deus e a toda essa função que deu, a gente tem nossa sala de recursos. O professor Viegas visitou. Ela é muito direta para o aluno aprender, para ele ver, intuitiva. Ótimo. Eu gosto de trabalhar com material sólido, eu tenho material sólido. Eu gosto de trabalhar com instrumentos musicais, eu tenho instrumentos musicais. Eu quero trabalhar com pintura, eu quero trabalhar com alguma coisa, o aluno consegue se sentir inserido. E o que a gente faz na escola? A gente não pega o aluno na aula dele e leva para a sala de recursos. Mas o professor usa o nosso professor parceiro da sala de recursos, nosso profissional, como auxiliar para criar atividade para ele continuar na sala. A gente tem um grupo separado da escola de WhatsApp que é para troca dessas coisas. Olha, eu fiz atividade assim, eu vou trabalhar, usando o exemplo da Roma, vou trabalhar com Roma, eu quero uma sugestão de o que eu posso fazer. O que vai trabalhar? Questão da origem? Então, tenta achar alguma figura, alguma coisa que vincule, faz uma história em quadrinhos que o aluno possa entender, ele possa ver ali as imagens que tu está trabalhando no texto, sabe? Fazer essas adaptações pequenas, mas que em 5, 10 minutos tu faz, né? A questão do atendimento do contraturno. Todos os alunos laudados lá da minha escola e de algumas escolas da região, eles são atendidos na minha escola no contraturno. Esse profissional, ele faz o horário, o agendamento, e ele recebe todos esses alunos para 1 hora de atividade, saber como é que eles estão, faz um trabalho diferenciado, faz um controle dessa parte de como é que ele está evoluindo, porque a gente gosta muito de ouvir dos professores, como é que eu avalio o meu aluno especial? Bom, tu fez lá no começo da aula, lá no começo do ano, tu fez um teste com ele, tu fez não gosto da palavra teste, tu fez uma análise, tu sabe do que ele era capaz. Quando tu chegou no final do teu bimestre agora, ele evoluiu ou não? Essa é a avaliação do nosso aluno especial, é dele com ele mesmo. Ele está sendo avaliado por ele. Isso é uma coisa que, assim, eu vejo que nós ainda temos muitos profissionais que têm dificuldade em entender isso. Saber que um aluno especial, ele entrou na minha aula hoje, ele não sabia segurar um lápis, mas que no final do meu bimestre ele já pinta dentro de um espaço, cara, isso é uma evolução enorme. É quantitativo? Não é quantitativo, mas é uma evolução. Daí vem o parecer. Nós trabalhamos a parte motora, na qual foi hiper desenvolvido. Aí vem a história que a gente cobra muito dos nossos professores. Por que eu tenho que fazer parecer de um aluno especial? É exatamente para isso. Para te dizer, olha, ele não sabia, agora ele sabe. Ele não conseguia, agora ele consegue. Houve evolução. Sabe? Aí eu fico pensando, às vezes, assim, eu ainda tenho uma boa forma de falar, meus professores são muito bons, assim, de a gente conversar, eu gosto muito de sentar nas salas professores, comprar um bolo, abre o bolo ali para todo mundo, vamos comer, vamos tomar um café, vamos conversar. Eu converso muito nesses momentos informais, esse tipo de assunto, né? Quando precisamos fazer um atendimento especial, a gente marca uma reunião para a escola ou para o momento, vamos fazer. Isso é uma coisa que eu lembro de uma coordenadora que passou pela 28ª. Um dia eu perguntei para ela assim, coordenadora, eu precisava fazer uma atividade na minha escola, assim, nós estamos tendo muito problema, eu não lembro qual era o tema, nós estamos tendo muito problema com esse tema, e eu precisava ter um dia na qual, vamos dizer, uma quinta-feira, na qual tem o maior número de professores, fazer uma reunião, suspender as aulas, fazer uma reunião, para mim poder pegar todos esses professores e fazer uma formação decente,
explicar o que nós precisamos. Eu lembro que ela olhou para mim e disse assim, Diego, isso não é tempo perdido. Muito pelo contrário. Isso é uma ação pedagógica que está, sim, revertendo para aluno. É hora-aula. Então, assim, vocês estão trabalhando em prol para os alunos de vocês. Não é porque eles Sabe, Diego, que isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito dentro da escola e que eu bati muito de frente com a diretora, né, da escola da que eu saí e também da supervisora, né? Nunca podia se dispensar um tempo para se reunir justamente para discutir os projetos, né? O que vai ser feito na escola. Então a gente nunca tinha esse tempo. E todos nós que somos professores aqui, que passamos por sala de aula, que ainda estão dentro da sala de aula, sabe que às vezes tu não tem tempo para nada. Tu chegou ali no intervalo ali, né, dá um oi pro colega e vai para a sala, né? E aí muitas vezes querem que os professores desenvolvam esses projetos, mas não se pode dar esse tempo, porque o mais importante é ter a aula, né? É importante ter a aula, mas também é importante ter esse tempo para planejar essas aulas, né? Então, assim, e aí muitas vezes assim, mas para isso tem as horas de atividade, vamos marcar fora do horário, não sei o quê. Só que tem muitos professores que dão aula em outras escolas também. Não dá para te marcar. Então, usa o tempo que o professor está ali dentro. Aquele dia, se tiver que dispensar os alunos mais cedo, avisar os pais, ou dar uma outra atividade para eles e ir para essa reunião, eu acho que é válido, né? Bem o que a tua coordenadora falou aí, né? E assim, isso existe em muitas escolas, essa resistência, né? Não, tem que cumprir o horário ali, a aula, e acaba não se dando esse tempo. Não sei como é que o Felipe faz lá, mas acredito que ele também pense dessa forma, né? O nosso próximo item, então, né, o item 7, é as escolas criativas, né? Eu estive na escola, tive o prazer de conhecer a escola Walt Disney, né? Até abrindo um parênteses aí nesse tópico, acho que seria interessante tu contar um pouco da história que tu contou aquele dia, por que a escola se chama Walt Disney. Eu não vou fazer aquela pergunta idiota que eu fiz lá, né, cadê o Mickey, né, não vou perguntar, né, mas eu acho que seria interessante tu contar um pouco da história, por que esse nome, né, e se tu já tentou o contato com a Disney mesmo, para dizer que existe uma escola no Brasil com esse nome. Eu não sei se existem outras, né, no Brasil, mas... Duas no Brasil. Tendo duas no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos uma escola que representa, né, o Walt Disney. Então, sabe que eu tive um colega, né, quando eu trabalhava na engenharia, eu tive um colega que o nome dele era Walt Disney. Então, né, o pai dele era tão fã da Disney que botou esse nome, né? Então, tem uma escola também. Mas então, eu queria que tu contasse um pouquinho antes de eu partir para a minha questão das escolas criativas. Claro. Não, a escola, na verdade, uma escola se chamava Grupo Escolar Medianeira, que ela fica na Rua Medianeira, que era o antigo bairro da cidade de Viamão, né, que se chamava Medianeira. Mas, em 1974, em comemoração, não digo assim, mas em homenagem, quando lá nos anos 60 o Walt Disney passou pelo estado, ele desceu o avião dele pousou no nosso aeroporto Salgado Filho, ele desceu do avião, cumprimentou todo mundo enquanto o avião era abastecido, porque ele estava em voo para a Argentina para fazer divulgação da abertura do parque do Walt Disney na Flórida. Foi enumerada, então, a escola Walt Disney, a escola do Grupo Escolar Medianeira foi trocado de nome porque ela também estava trocando de prédio naquela época. Ela estava ganhando uma estrutura nova, né, um novo local, já como é hoje, com um piso com 2 andares, área administrativa, aquela coisa toda. Então, ele foi homenageado dessa forma pela escola. A nossa Assembleia Gaúcha, então, ela decidiu que o Grupo Escolar Medianeira passaria a se chamar Escola de Ensino Fundamental Walt Disney, em homenagem à passagem do Walt Disney pelo estado. Essa é a origem do nome da escola, né? Uhum. E a questão do contato que tu me perguntaste. Sim, já fiz contato com existe dentro do grupo do Walt Disney, existe o Disney Fans, que é dos fãs clubes da Disney, das partes associadas de divulgação e de ações de mídia da Disney externa, que não são, ele não é da parte formal da Disney, mas é o grupo todo da Disney, que como se fosse, vamos dizer assim, um Facebook deles, né? Dando esse exemplo.
E uma vez eu vi que na nossa página, eu vi uma curtida dessa página. Então eu entrei em contato, me identifiquei na época eu nem era ainda diretor da escola, eu era ainda agente financeiro, gerenciava a página de forma amadora, vamos dizer assim, só com coisinhas da escola, mostrando trabalhos, e eles sim responderam, dizendo que, aí foi quando eles me falaram que no Brasil eles sabiam que existia uma escola em Minas Gerais com o nome Walt Disney, uma escola de ensino médio, e que eles acharam curioso que eles tinham outra escola, descoberto outra escola com essa ação do Facebook da escola. E que era muito legal. Muitas das nossas atividades têm, sim, a curtição deles. Então, querendo ou não, o mundo inteiro que conhece aquela página, aos pouquinhos conhece as atividades do Walt Disney. É uma coisa muito engraçada, muito interessante isso. Sim. Porque, assim, antes não... Na verdade, a procura foi deles por mim, para eles chegarem em mim primeiro, né? Eu depois só fiz o contato para dizer que nós tínhamos visto a informação. Agora, é uma coisa interessante, porque eles têm toda uma prática estrangeira para fazer uma abordagem, né? Não é eles... É uma coisa que eu até tive que aprender, usar o Google Tradutor na época, que o meu inglês ainda não é muito grande coisa, mas eu consegui ter um bom diálogo com eles, a questão de troca de mensagens, deixar, assim, dizendo que a nossa escola existe e que está aí, hoje em dia, se mostrando para o Brasil inteiro, com escola criativas também, para mostrar que a gente é uma escolinha pequena, mas é uma escolinha pequena que quer deixar uma boa mensagem no mundo. Sim, o teu inglês eu sei que nem o do professor Viegas, né? O The Book is on the Table, né? Quase isso. Mas assim, ó, o tópico 7 aí, né, escolas criativas, né, coloquei essa questão aí justamente porque eu lá pela Seduc fui visitar a escola em função né, que vocês fazem parte das escolas criativas, que é um projeto da RBAC, né, e assim, vocês fizeram parte do primeiro ciclo, que foram as 10 primeiras escolas piloto, né, aqui no Rio Grande do Sul, que participaram desse projeto no segundo semestre, né, de 2021, né, e agora vocês estão, junto com mais outras, além das 10, né, mais outras 30 escolas que estão participando, vocês estão dando continuidade, então, no ciclo 2, né. Como é que está sendo essa experiência para vocês, né? Tu já comentou alguma coisa ali antes, né? Eu queria também saber, assim, como é que foi para vocês receber a equipe da Seduc, da coordenadoria, do NTE e da RBAC lá na escola de vocês, né? Como é que foi essa visita, né? Eu acredito que não seja algo comum, né? Não é todo dia que, de repente, né, vai outras entidades visitar a escola, né? Sabe que até eu vou te dizer assim, ó, desde que eu entrei na direção, eu já recebi várias visitas da questão do núcleo do NTE. A Suzane desenvolve várias atividades lá com nós, lá dentro da escola, então sou até suspeito de falar. A questão, o ano passado, vou começar bem da origem foi passado para a nossa escola de forma... foram poucas escolas do estado, dali da nossa região, que foram passadas. Nós temos uma oportunidade e vamos eleger 10 escolas para participar do programa. A gente quer que vocês desenvolvam um vídeo fazendo o informativo da escola. Até esse vídeo está no nosso Facebook, se alguém quiser buscar lá, depois pode buscar. Informando de como é que é a escola, uma escola criativa. O que o Walt Disney tem de ser uma escola criativa? Fiz um videozinho curto, como te passei, para fazer um vídeo de 1 minuto, eu levei 8 horas para fazer um vídeo bem editado. Eu acho que isso é uma coisa importante, tu também dar um conteúdo decente, né, como a gente fala. Ali demonstrando as principais ações da escola. A gente é uma escola que sempre fez coisas diferentes, a gente gosta muito de trabalho manual, a gente faz bastante eventos, bastante festas, eu abro espaço para a comunidade expor suas coisas dentro da escola, né? Então, a gente sempre teve esse intermédio. E aí, quando foi chamado, que até a nossa secretária nos falou na época que a gente tinha sido uma das 10 escolas escolhidas, nós foi ótimo, né? Porque, querendo ou não, a gente quer mostrar que a escola pública é boa, sim. Podemos mostrar. E só para complementar, né, o Diego, não foi tão fácil, né? Pelo que eu não quero mentir aí, mas pelo que eu sei, eram umas 40 escolas que estavam concorrendo, e dessas foram escolhidas só 10, né? Então, né, realmente vocês conseguiram vender o peixe da escola aí, né? Sim, é o que eu tento sempre, né? Sim, sim. É o que eu procuro. De
criativas, entra muito da robótica, né? Até essa semana, eu não sei se foi essa semana que passou ou vai ser na próxima, agora o dia do Scratch que tu estava comentando. Também a Não, vai acontecer ainda. Vai acontecer. ainda. A robótica dentro da escola, ela começou quando? Assim, foi um professor que teve a ideia? Foi tu que teve a ideia de ir implementando? Ou veio do NTE, da CRE? Na verdade, foi o seguinte. Um dia eu conversando com a Suziane, disse, Suziane, sabe que tem uma vontade de começar a ensinar coisas básicas para os meus alunos, assim, tipo, trabalhar com motorzinhos, ensinar que tem positivo, negativo, uma pilha, por que uma pilha é diferente da luz da tomada, aquela coisa toda, porque eu, por formação eletrotécnica, né, é uma coisa que eu acho importante, porque tu sabendo essa base, tu consegue fazer várias coisinhas. Foi quando ela disse, não, monta lá que eu vou lá te visitar e a gente vai montar esse grupo de robótica na escola. E foi muito interessante isso, porque a gente começou o ano passado, foi um pouco antes da questão da escola criativa. A gente começou as oficinas de robótica porque ainda estávamos em período de pandemia, né? Então nós estávamos muito restritos. Organizando, conversando com o pessoal, vamos dizer assim, levamos uns 2 meses para conseguir organizar, para ter um primeiro encontro lá por outubro, né? Porque retornamos às aulas em setembro, praticamente de forma praticamente obrigatória em setembro, então lá em outubro a gente montou. E dali em diante foi o máximo, né? Porque eles começaram fazendo autômatos com elástico, com balão, fazendo colagens pequenas. Hoje em dia a gente está fazendo já algumas... A questão do Scrap Day, a gente já está... A semana do Scrap a gente já está fazendo, nossos alunos já estão trabalhando. Eu já montei um notebook meu velho lá, daqueles do passado, para deixar funcionando, instalamos o programa, e eles estão lá. Já desenvolveram vários projetinhos que a gente está salvando, todos os projetos para mostrar para eles mesmo a evolução. Eles começaram fazendo movimentos básicos de posição do bonequinho. Hoje já começaram a automatizar, eles já conseguem de um lado voltar, ir até uma posição, dar uma mensagem. Eles conseguiram fazer como se fosse um jogo, uma jogada de um gol dentro do Scratch, sabe? Coisas bem legais, assim, que depois futuramente serve muito para programação, para diagramação também, né? Que são coisas que a gente para e pensa, um profissional de robótica, um profissional de programação, de diagramação, de projeto. Mas a base é essa, saber organizar passos a passos. Essa é a prática da robótica, na verdade. Tu tem uma linha contínua de comandos e percepções para chegar ao objetivo. Né? Isso é a programação. Eu quero que o meu bonequinho ande de um ponto a outro. Nós temos que criar um espaço bidimensional. Né? Isso é uma coisa que eles aprenderam, cara. E eu digo assim, são alunos de 8º e 9º ano que estão praticamente à frente desse detalhe. Mas nós temos até o caso que a gente brinca muito, tem um aluno ali que ele tem dificuldade em muitas matérias, que depois que ele começou a fazer isso, até isso melhorou. Talvez parece que o cognitivo dele melhorou, sabe? Sim. Eu botei como líder do projeto de robótica uma menina que ela sempre foi assim, vamos dar o exemplo que tinha alguma coisa na sala de aula, eu quero fazer. Né? Não vou dizer que assim, a aluna nota 10, porque não seria o caso, mas é uma sempre participativa. Dei um tema para ela, só. Tu tem agora para criar o nome do nosso grupo e o logo do nosso grupo. Tá, beleza. No outro dia, ela já criou o grupo do WhatsApp, com o nome do grupo, com o logo, com toda a temática, o que a gente quer fazer, aquela coisa toda, já vamos organizar a sala. Perfeito. Né? Eu estou como veículo condutor nessa parte, mas eu estou deixando eles criarem. Eles me propõem, nós queremos fazer tal coisa. Então vamos ver como é que a gente precisa fazer para chegar nesse objetivo. E eu achei isso muito legal, porque isso desenvolve a vontade deles de desenvolverem coisas diferentes. Né? Quanto à questão da visitação na escola do grupo, cara, eu fico emocionado. O pessoal gostou muito. Viu que nós somos uma escola pequena, uma escola ainda muito limitada, porque a gente tem 8 salas de aulas, né? Temos uma sala de vídeo bem estruturada, que hoje em dia, até por eu mesmo investir em outras tecnologias, ela se tornou obsoleta. Né? Nós temos sala de vídeo com projetor, ar-condicionado, um espelho, coisa mais linda, sistema de internet na sala de vídeo, então tu pode baixar o YouTube, qualquer outro programa de streaming e passar uma aula tranquilamente ali. Nosso professor de história gosta muito de usar para mostrar no Google Maps, e lá na região onde ele está mostrando, né? Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Então tem essa parte de poder mostrar que tu pode fazer isso nas escolas. E o pessoal gostou muito pelas iniciativas, como o professor Viegas mesmo viu. Eu tento coisas diferentes.
Chegou um dia, um ponto que eu precisava... o que é melhor para vocês? Nós comprarmos um computador e um projetor, ou nós investirmos, então, em 4 TV Smart para levar para a sala de aula? Todos preferiam a TV Smart, porque tu pareia com o celular, tu também usa, entra na internet, conecta, mostra a tua aula ali, e tu não precisa deslocar os alunos até uma sala de vídeo. Uma turma de 20, 30, tu consegue facilmente botar na frente de uma TV Smart 32 polegadas e passar uma aula, né? E isso é uma coisa que acabei eu deixando minha sala de vídeo obsoleta por causa desse recurso. Hoje em dia tu pega a TV, leva para a sala, faz a atividade, traz a TV de volta e é tranquilo. Sim. Né? E são coisas que diferenciam, e são coisas que eu gostei de mostrar lá, até para o pessoal da IRBAC, mostrar o pessoal da SEDUC, aquela coisa toda, para mostrar como a gente pode, com pequenas coisas, sim, ser criativos também. Né? Mostrar que a gente pode estruturar a escola, deixar a escola de uma forma que ela seja melhor também. Não é só recurso, não é só grandes investimentos. Tu pode ter o esforço fazer uma coisa básica. Deixar estruturalmente legal, né? Que nem eu digo assim, eu gosto mais de mostrar lá na escola a questão da gestão, de como se tu tem uma gestão razoável, tu consegue modificar uma escola. Né? Isso é uma coisa legal. Viu que o pessoal foi lá na escola, a coordenadora o ano passado também andou nos visitando antes mesmo do grupo, ela ficou encantada, porque uma escola pequena, todo o grupo unido, chegou lá, viu que a escola estava funcionando tranquilamente, né? Os alunos com máscara na época, os professores dando aula, o horário cumprido certinho, ainda até, elas chegaram bem no dia ainda que a gente tinha feito cuca no lanche, ainda ficaram realizados comendo a cuca, aquela coisa toda, sabe? Mas viram que a escola não tinha nada de especial, era uma escola comum funcionando com ideias novas. Uhum. Isso é uma coisa interessante. E a questão do grupo da RBAC ali, eu achei muito legal, porque eles veem que eu tento participar o máximo que eu posso nas lives deles, a mostrar o espaço, as coisas que o Walt Disney faz. A gente compartilha muito nossas ações lá. Né, mostrar que a escola não precisa ser tecnológica para ser inovadora e nem criativa, ela pode, com coisas básicas, muitas vezes, fazer uma coisa impressionante. A gente sempre faz no final do mês de outubro na escola, no último sábado do mês de outubro, a gente faz a exposição dos projetos desenvolvidos no ano. E é muito engraçado de ver, porque nem nós, às vezes, da escola, sabemos de quantas coisas que o professor desenvolveu em sala de aula. E que chega lá naquele sábado e ele mostra. Cara, é muito legal. Sim. E, né, aí a gente veio falar do papel do professor. A questão de direção, não atrapalhar a coisa que anda. Né? Tentar proporcionar recurso, proporcionar tempo, espaço para o professor desenvolver sua criatividade e não atrapalhar a criatividade dele. Isso é o mais importante, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito legal de ver e de passar para as pessoas. E, Diego, só para curiosidade, outra coisa que tu comentou, né, outro dia, que tu mora na zona sul de Porto Alegre e a escola é em Viamão, né? Então, ou seja, o Diego faz todo esse trabalho, né, que ele faz na escola ali, que a gente vê que tem bastante dedicação, e ele faz uma viagem todos os dias, né? Nós até fizemos uma viagem contrária, viu, Diego? Porque eu saio da Alvorada e vou para Seduc, e tu, né, sai lá da Zona Sul de Porto Alegre e vai para Viamão todos os dias. Né? Então, realmente é um trabalho dedicado mesmo. A minha única vantagem é que eu pego contrafluxo, né? Sim. Bom, mas o papo tá bom, mas nós estamos chegando ao nosso encerramento aí, né? As palavras finais, né? Depois o Diego pode aí divulgar as redes sociais da escola, né? Mas antes eu vou passar então para o Felipe fazer as considerações finais, depois para o Rodrigo e depois para o nosso convidado. Fiquei bastante contente aí de conhecer o Diego, né? E até fiquei com vontade de conhecer presencialmente a escola, de ir lá visitar a escola. Quantos alunos tem, Diego, hoje aí? 260 em média. É que entra e sai esse ano, tá tão volátil que é a média 260. É o meu sonho. Que aqui eu tenho 1.260 e poucos, né? Então é 1.000 a mais, né? Não, mas eu tô brincando, né? Cada escola tem as suas características, assim, né? Então, escola maior tem as suas vantagens e as suas desvantagens também. Mas eu acho que a gente aprende muito, né? Uma escola com a outra e os Três Mosqueteiros, né? No sábado, exatamente para a gente poder conhecer, porque se não fosse
Dessa forma, talvez a gente passasse uma vida inteira e eu nem te conhecesse aí, né? Assim, pelo menos eu conheço um pouco da história da escola aí. E então agora o próximo passo é um dia a gente marcar para mim aí conhecer também, até porque eu estou bastante atento às escolas que fazem parte aí, então da RBAC, né? Da gente poder expandir para o ensino médico. Eu acredito que nos próximos anos seja o futuro da RBAC aí, para que as escolas de ensino médio também venham a participar da rede, né? Rodrigo? Eu acho que está com o áudio desligado, Rodrigo. Esqueci de ativar o áudio agora. Sim, tudo bem. Quero agradecer ao Diego pela presença e por essa troca de experiências que ele nos proporcionou, né? E também agradecer mais uma vez ao Viegas e ao Felipe por essa oportunidade desse bate-papo, e eu acredito que seja fundamental. Eu espero também ter a chance em algum momento de conhecer pessoalmente a escola, ficaria muito feliz de ter essa oportunidade, e, de fato, a gente ter essa chance, que muitas vezes na rotina do dia a dia da escola a gente não consegue parar para conversar, né, e muito menos trocar experiência com outros profissionais. Então, é bom a gente ter espaços como esse aqui dos Três Mosqueteiros para justamente que nos proporciona essa troca de vivências e experiências. Então, Diego, obrigado mesmo. Sucesso aí para o Walt Disney, viu? Vocês são show de bola. Então tá, Diego. Pessoal, agradeço muito essa oportunidade de demonstrar o pouco que eu tento me dedicar de tempo para a escola lá, que a gente sempre quer fazer muito mais, mas a gente tem uma limitação de tempo, de recursos, de espaço. A gente sempre tem um limitador, mas nós temos que ser criativos até nisso e tentar burlar essa função para poder chegar lá. Eu agradeço ao convite. A escola vai estar sempre aberta para quem quiser ir lá conhecer a escola. É uma coisa muito tranquila. A gente gosta de interagir, de tentar ver outras visões. Daqui a pouco alguém que chega lá na escola vê, mas eu faço diferente na minha e dá certo. De assim, quem sabe vocês tentam. Vamos tentar. Pode ser uma peculiaridade da tua escola, da minha pode não dar certo. Como é que eu vou saber se não tentar? Né? Sou muito aberto, acho que o que for bom para o aluno, a gente tem que tentar. Se deu certo, deu, se não deu, a gente tenta de novo, de outro jeito, e vai, a gente não pode perder essa oportunidade. Me boto à disposição de quem quiser bater um bate-papo legal, gosto muito de conversar, gosto de mostrar, coisas básicas que a gente consegue fazer dentro da escola pública e que vale a pena, sabe? Vale a pena se dedicar. E é uma coisa muito legal, sabe? Assim, digo que todo professor, todo profissional de escola deveria passar pela direção de escola. É muito fácil criticar quando tu não está do outro lado. Tu saber o que tu passa como direção de escola, o que tu precisa respirar fundo. Não, calma, vamos tentar de outro jeito. A função eu digo assim, às vezes as pessoas ficam indignadas comigo. Como tu usa a palavra calma? Porque tem que ser. Tem que ter calma e saber como. É uma coisa muito engraçada. E digo assim, eu sou um membro de escola pública que acredita na escola pública. A escola pública é público de todo mundo. Todo mundo tem que passar pela escola pública para ver que não é aquela coisa toda como muitos repórteres, não digo repórter, mas como muitas pessoas tentam às vezes mostrar nas escolas, que é tudo problemático, não é. A escola pública é uma parte importante da vida do aluno, até mesmo por questão de saber que existe outra realidade. Né? Eu brinco muito que alguns pais pegam aquela questão assim de, eu queria, no meu caso, eu queria que a escola de vocês tivesse ensino médio, porque eu não queria tirar meu filho daqui, porque vocês têm uma atenção diferenciada, aquela coisa toda. Eu brinco assim, mas mãe ou pai, às vezes a gente só tem essa visão diferenciada pelo nosso âmbito fundamental. Daqui a pouco, se a gente chega para uma escola média, a gente não vai conseguir ter esse mesmo olhar. É muito relativo. Né? Então, volto a dizer assim, cada escola tem sua peculiaridade, tem que saber reconhecer sua comunidade e tentar envolver sua comunidade. É só assim que a escola e a região dá certo. Isso é muito importante. O professor colocou o nosso Facebook da escola, então, que é o facebook.com/escola Walt Disney, bem simplesinho. Consegui pegar esse nome trend ainda, não tinha sido usado, então ficou bem fácil de localizar. Né? Nossa página está sempre ativa.
tá? O nosso telefone da escola, que todo mundo pode procurar no Google, ele também é WhatsApp comercial, então pode trocar ideias por ali, nos chamar pelo WhatsApp comercial. E estamos abertos aí para tudo, para mostrar, para quem quiser ver, para quem quiser conhecer, para quem quiser dar uma ideia. Estamos lá, naquela nosso pequeno cantinho em Viamão. Bom, Diego, eu tinha certeza que essa entrevista seria boa, né? Porque eu tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente lá na escola, no dia que nós fizemos a visita na escola Walt Disney, né? E lá tu mostrou a escola e comentou, né, os projetos que tu fazia, então eu tinha certeza que seria uma entrevista muito legal, bem descontraída, assim, e com muito conhecimento. Tu tá assim, muito bem preparado para ser diretor, né, então a gente entende por que tu acabou mesmo sendo funcionário, não sendo professor, acabou sendo, né, a diretor da escola, e a escola está muito bem representada, né, por ti, né, então realmente tu faz um trabalho muito bom, né, participando aí dos projetos, participando das escolas criativas, né, então assim, eu só tenho que te dar os parabéns e desejar que tu siga com esse teu projeto aí por muito tempo ainda na escola. A Ed está nos dando aqui boa Páscoa para todos vocês, então igualmente para a Ed, para todos que estão nos acompanhando, né, a Viviane aqui está dando os parabéns ao professor Diego pelo belíssimo trabalho juntamente com a equipe, né, ficou com vontade de conhecer a escola, né, eu tive essa oportunidade de conhecer a escola, né, realmente é muito legal lá. Felipe, quer falar? Não, só mais uma vez elogiar o trabalho do Diego aí e também desejar boa Páscoa para o pessoal que está nos assistindo. Posso dar uma última mensagem? Claro, fica à vontade. Não, obrigado pela essa entrevista, pessoal, que quiserem, me chamem, eu sou uma pessoa que gosta de conversar sobre educação, acho que falta conversar-se mais sobre educação. A educação precisa ser muito mais conversada. Desejo também uma feliz Páscoa para vocês, muita Obrigado. saúde, ambiente em família, e vou vender meu peixe. Posso? Claro. Fica à vontade. Amanhã eu vou, graças a Deus, fui contemplado de poder participar de um programa de TV na qual hoje nossa família vai tentar a busca de um prêmio, né? Então eu vou pedir para todos torcerem por nós amanhã, lá no SBT, no programa Domingo Legal, naquele quadro Comprar é Bom, Levar é Melhor. Então vamos lá amanhã torcer para a família Londero, que vai tentar realizar seus sonhos para poder melhorar de vida, melhorar os sonhos dos nossos filhos, da nossa família, ter uma base para poder se dedicar mais ainda à educação, porque facilitando algumas coisas em casa já facilita muito o nosso trabalho também, né? Então, torçam lá com nós. Depois tu compartilha com a gente aí pra gente colocar aí nas redes essa já tem chamado do programa, eu passo para vocês aí depois. O Diego já tá famoso já. Mas então é isso, obrigado a todos. Deixa eu ver, tem mais uns recadinhos aqui só pra gente concluir. Tá demorando para carregar aqui. A Cristiane Viegas, que é minha cunhada, né? Tá dando os parabéns aqui. Ela também querer ver bem a escola, também é professora de ensino fundamental, né? Até o meu afilhado tá no hospital, fez uma operação de retirada agora me fugiu o nome. Apendicite, né? E então desejo a ele a boa recuperação, né? Vai dar tudo certo. E a Suziane, que também está dando os parabéns ao Diego, aí estamos juntos pela escola pública. Eu faço questão sempre de ler, né, os comentários, porque depois a gente também posta no podcast, tem pessoas que só escutam, né, não assistem, né. Mas é isso aí, então. Obrigado a todos e até a próxima. Até, obrigado.